Eu quero compartilhar uma palavra de Deus hoje, junto com cada amigo nessa noite. Glória a Deus, que está no livro dos Atos Apóstolos, capítulo 27. Glória, sinto a presença de Deus nesse lugar. Aleluia, Deus tem uma palavra para a tua vida. Atos capítulo 17, versículo 9, 10 e 11. Aleluia, diz a palavra de Deus: passando muito tempo e sendo já perigosa a navegação, pois também o jejum já tinha passado, Paulo os admoestava. Em outras palavras, Paulo os aconselhava, os advertia, dizendo-lhes: varões, vejo que a navegação há de ser incômoda e com muito dano, não só para o navio e para a carga, mas também para a nossa vida. Mas o centurião cria mais no piloto do navio e no mestre do que no que dizia Paulo. Aleluias! Queridos irmãos, amados amigos, estou muito feliz nessa noite de estar com cada um de vocês, para juntos nós se alimentar da palavra de Deus que já está inserida nos louvores. Tenho certeza que muitos dos irmãos já estão abençoados pelos louvores, já estão se sentindo muito melhor, né? Da semana talvez difícil que tiveram passando, e o Senhor tem lhe carregado suas baterias. E Deus traz no meu coração hoje uma palavra de uma história onde o apóstolo Paulo, nosso querido irmão Paulo, no qual se converteu a Jesus Cristo, estava levando prisioneiro para a Itália, juntamente com os romanos e os gregos, em um navio que estava indo em direção à Itália. E chegando num determinado local, o apóstolo Paulo chegou e começou a então falar com os tripulantes do navio, dizendo para eles que muitas coisas ruins poderiam acontecer com aquele navio, que eles deveriam esperar, que eles não deveriam navegar naquele dia. E veja, irmãos queridos, irmãos amados, que o apóstolo Paulo ali estava como prisioneiro daqueles homens, e ele tinha naquele momento uma preocupação, não somente com sua vida, não somente consigo mesmo, mas ele estava preocupado com a tripulação daquele navio, com todos aqueles que estavam ali, até mesmo aqueles que estavam lhe levando naquele navio. Vejamos, queridos, que o apóstolo Paulo começa preocupado, vendo com a revelação de Deus, que seria trágica aquela viagem. E ele dizendo para eles: vamos ficar aqui, não vamos ir. Se você ler todo o capítulo 27, você vai ver então que o apóstolo Paulo ali preocupado tenta adverti-los para que eles não fossem naquele dia. Mas aqui, como lemos no versículo 11, o centurião, aquele no qual era o comandante daquele navio, aquele que estava também liderando aqueles homens que estavam levando Paulo como prisioneiro, ele dava mais crédito para o piloto do navio e para o mestre da embarcação do que para as palavras do homem de Deus. Aleluia! Tudo que vem de Deus, irmãos, por mais que dói aqui no nosso coração, por mais que quando recebemos uma palavra de Deus, e ela vem ao encontro dos nossos pecados, ela vem ao encontro dos nossos defeitos, e ela vem ao encontro de nossas falhas, e nos machuca, não porque a palavra ela machuca, mas é porque nós não conseguimos muitas vezes receber uma advertência de Deus. Tudo que Deus traz para nós é para nos, não para nos destruir, não para nos machucar, não para nos fazer perecer, mas para nos limpar, para nos salvar, para nos transformar, para nos livrar das mãos do inimigo. O que seria de mim? Eu fico imaginando tantas coisas que eu tenho atravessado durante essa caminhada. Eu fico pensando e olhando para o céu e dizendo: Deus, o que seria de mim se não fosse a tua graça? Se não fosse a tua misericórdia sobre a minha vida? Será que eu estaria falando dele agora aqui para vocês? Será que eu estaria pregando agora para vocês a sua palavra?
Não é por mérito humano, não é porque eu sou alguma coisa que eu estou aqui hoje. Pelo contrário, eu sou limitado, eu sou humano, eu sou falho, como qualquer outro ser humano. Mas eu tenho todos os motivos para adorar e agradecer a Deus por Ele me dar mais um dia, mais um privilégio, mais uma oportunidade de levar a você, de levar a sua família, de levar aos seus amigos a palavra que salva, a palavra que cura, a palavra que tem o poder para transformar a nossa vida, a palavra que pode transformar maldições em bênçãos, a palavra que pode mudar a noite para o dia, a palavra que pode tornar possível aquilo que aos nossos olhos parece impossível, aquilo que você pensa que é impossível na sua vida, Deus pode sim fazer possível. O apóstolo Paulo levando cativo, mas ali advertia aqueles homens. Sabe o que aconteceu, meus queridos? A Bíblia nos relata que eles, então, dando mais crédito para a embarcação, eles vão e carregam o seu navio e vão para aquela viagem, para a Itália. Irmãos queridos, muitas vezes eu aprendo com esta palavra que o maior erro da humanidade, o maior erro que eu, Adriano, poderia cometer na minha vida, é eu confiar nas minhas forças, na minha capacidade. Eu sei que temos que buscar capacidade, eu sei que temos que estudar, temos que nos dedicar, temos que nos preocupar, temos que batalhar, temos que ir em busca dos nossos sonhos, mas de forma alguma achar que nossa capacidade, que nossos estudos, que nosso poder aquisitivo, ele nos garantirá sucesso. De forma alguma. Se Deus lá do céu não disser que vai dar certo, nada dá certo na nossa vida. Se Deus lá do céu não mandar a chuva, a planta não cresce. Se Deus não mandar o sol, perecemos. Tudo está no controle de Deus, tudo tem a mão de Deus. Temos que ouvir a voz de Deus, não ouvir conselhos humanos, de sabedoria humana, que para Deus a sabedoria humana é como nada. A sabedoria de Deus é muito acima de qualquer sabedoria humana. E ali eles confiaram na experiência do piloto do navio. Eles confiaram na experiência do mestre do navio. E não quiseram dar ouvido para o que Deus estava falando para eles. Que Deus, Ele tem o controle, que não era para eles irem. Mas eles foram da mesma forma. E a Bíblia diz então que o navio, ele é açoitado pelas ondas, ele é chicoteado pelas ondas. E aquele apóstolo Paulo que está ali prisioneiro, agora aqueles homens começam a correr atrás daquele homem, dizendo: ora por nós, pelo amor de Deus, porque vamos perecer. Nós não ouvimos o que tu tem falado, iremos perecer. Eles clamam para o homem de Deus, e o apóstolo Paulo clama por eles, começa a clamar a Deus: Deus, meu Deus, tenha misericórdia desta tripulação, Senhor. Tenha compaixão desta tripulação, ó Pai. E Deus fala com o apóstolo Paulo. Deus revela para ele, e ele chega para o centurião da embarcação, para o chefe, e diz: olha, a embarcação vai se perder por completo. Só que tem um detalhe: nenhum homem irá morrer, nenhuma pessoa, nenhum tripulante desse navio vai perecer. O barco será destroçado, mas Deus poupará nossas vidas pela sua misericórdia. E não deu outra, queridos. O navio foi a pique, se desmanchou aquele navio. E ali os homens, se agarrando nos pedaços do navio, foram arrastados para uma ilha chamada Ilha de Malca. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E ali o Senhor foi levando um por um, com muito amor e carinho, salvando eles daquele mar bravo, daquela fúria daquele mar. E milagrosamente cada tripulante conseguiu chegar com vida até naquela ilha de Malco. Queridos irmãos, quando nós clamamos a Deus, quando nós buscamos a Deus com toda a nossa força, com todo o nosso coração, mesmo que despedace o nosso barco, mesmo que tudo que temos se perca,
mas Deus nos protege. A palavra de Deus diz, o próprio Deus fala a sua palavra, dizendo que mesmo que tu passe pelo vale da sombra da morte, eu estarei com você naquele lugar. Eu essa semana estava olhando um jovem que foi visitar uma mulher que estava muito enferma, sofrendo muito. E aquele homem olhou para ela, e ela olhou para aquele jovem, e ela disse para aquele jovem moço: Deus é maravilhoso. E aquele jovem olhando para ela disse: Deus não existe. E ela olhou: mas como Deus não existe? Porque ele olhou para ela e disse: olha você sofrendo, a maneira que você está, sem dinheiro, sem comida, doente. Como Deus te abandona desta forma? E aquela mulher olha para aquele moço e ela diz para ele: não, Deus nunca abandonou nós. Deus está cuidando de nós. Deus não deixa faltar comida, Deus não deixa faltar alegria e paz na nossa vida. Então eu sinto Deus do nosso lado. Naquele momento que aquele jovem ouve essas palavras, ele leva um choque de realidade na sua vida, e ele começa a olhar, ele fica se sentindo um dos maiores miseráveis da terra. Ele olha para dentro de si e começa então a perceber que quem tinha abandonado aquela mulher era ele, eram as pessoas. As pessoas deixaram ela passar aquela necessidade que ela estava. Hoje vemos as pessoas abandonadas na sarjeta, sem um pão para comer, pessoas hoje desempregadas, pessoas sofrendo, e as pessoas se preocupam mais em hashtag fica em casa, e não sabem que essas pessoas precisam do seu trabalho, essas pessoas precisam dessa comida. Deus não abandona elas, mas eu e você, será que temos abandonado essas pessoas? Será que se preocupamos com estas pessoas? Naquele momento aquele homem começou a chorar e dizer: não foi Deus que te abandonou, mas eu abandonei. E eu sempre reclamei: tudo que eu tenho de Deus, tudo que nós temos, a saúde, quantos bens materiais Deus te deu, e nós reclamamos, nós murmuramos. E quantas pessoas que hoje estão passando necessidade, e levantam as mãos para o céu e diz: Deus, obrigado por mais um dia que o Senhor tem me dado de vida. Seja grato a Deus. Seja grato a Deus, porque Deus é fiel. Deus nunca abandona aquele que busca Ele. Não importa a classe social. Não importa a classe social. E o apóstolo Paulo, naquela ilha, ele faz uma fogueira para eles se esquentarem, se secarem, que estavam todos molhados. E ele fazendo aquela fogueira, de repente ele pega uma das madeiras, uma víbora venenosa. As pessoas que moravam naquela ilha, eles sabiam que aquela cobra, aquela víbora, era a víbora mais venenosa daquela ilha. Ela pica na mão de Paulo. Eles olham aquela víbora grudado aqui na mão de Paulo, grudado na mão do apóstolo. E a Bíblia diz que ele bota aquela víbora em cima das chamas daquela fogueira, chacoalha a sua mão ali, e ela cai naquele fogo. Os homens daquela ilha todos olham um para o outro e começam a dizer: este homem está amaldiçoado. Veja só, ele se escapou do navio, do náufrago. Agora uma cobra lhe pegou, uma cobra mortal. Veja como o ser humano não consegue discernir as coisas de Deus, e quem é de Deus e quem não é. Julgaram naquele instante que Paulo era um amaldiçoado, que Paulo era um homem amaldiçoado, porque ele estava sendo provado por Deus, porque ele estava sendo amassado por Deus, porque ele estava sendo testado por Deus. E ali estavam aquelas pessoas em volta daquele homem, olhando para ele. Daqui a pouco ele vai cair morto. Muitas pessoas estão ao teu redor, esperando a tua morte, esperando a tua destruição, esperando quando vai vir a notícia que ele já perdeu tudo, que ele não tem nada. Não passa o dia e não vem a notícia, ele vai cair. Muitos estão esperando a tua queda, mas diz o Senhor: confia nele,
entrega os teus caminhos, a tua família, tudo a Ele, que Ele vai te manter de pé, para exaltar e glorificar o nome dEle. Homens estavam ali esperando que Paulo caísse morto. Eles não acreditavam no poder de Deus na vida daquele homem. E ele não ficava pálido, ele estava tranquilo, começa a louvar a Deus e cantar seus hinos. Ele não sentia a dor da picada, não sentia nada. Ele estava super tranquilo, até que eles viram, passaram 1 minuto, passou 10 minutos, passou meia hora, nada. Daí já começaram a mudar a sua ideia, o seu pensamento, olharam para ele e disseram: mas ele só pode ser Deus. Agora ele já é comparado a Deus por aqueles homens. Se você ler a palavra, você verá, ali eles comparam ele a Deus. Mas ele sabia qual era o lugar dele, de servo, de humilde, de servo do Senhor. E ele chega naquele lugar, então as pessoas lhe abraçam, as pessoas começam a reverenciá-lo, e ele começa então a dizer para reverenciar a Deus. Eles levam o apóstolo Paulo até no centro daquela ilha, onde há grandes famílias, e o pai do cacique daquela ilha está muito enfermo, com febre, muito enfermo, muito doente. E ali ele diz: ora pelo meu pai. E ali o apóstolo Paulo, colocando a mão na cabeça do pai daquele cacique, ele ora por ele e diz: Deus, faz um milagre. Eu creio no teu nome, eu sei que eu estou aqui por um propósito. E aquele homem é curado. A Bíblia diz que pessoas que estavam doentes daquela ilha foram levados para serem curados pelas mãos, pela oração do apóstolo Paulo. Eu digo para você nessa noite: pode ser que as ondas tenham destruído o teu barco, pode ser que a tempestade tenha te colocado pavor e medo. As notícias, é Covid, é tanta coisa, é tanta miséria. O mundo está vivendo num caos. Você, quem sabe, está atordoado o teu coração, quem sabe você está aflito nesta noite. Mas ouça a voz de Deus, confia no Senhor, entrega teus caminhos ao Senhor, larga tudo, as coisas deste mundo, larga as bebedeiras, larga as prostituições, larga as drogas, larga todas as coisas deste mundo, e agarra-se com o teu Senhor, aquele que criou os céus e a terra, aquele que guardou todos aqueles homens, e Ele estará sempre do teu lado. Saiba que Ele está de braços abertos para te abraçar, para te receber nessa noite. Queridos, o tempo passou muito depressa. Esta palavra o Senhor tem falado, aleluia, para aumentar a nossa fé. São obras do nosso Deus, são obras do Senhor dos Exércitos, daquele que me ama, daquele que te ama, daquele que faz tudo por você, aquele que todos os dias bate na porta do teu coração dizendo: filho, eu quero entrar no teu coração, eu quero fazer morada no teu coração. Tira do teu coração a vaidade, tira do teu coração a avareza, tira do teu coração a ira, tira do teu coração agora toda a malícia. Deixa eu entrar na tua vida, na tua mente, deixa eu cuidar de você. Aleluia, eu quero orar junto com vocês. Aleluia, vamos estar orando, queridos, por todos os nossos queridos irmãos. Vamos estar orando também pelos nossos aniversariantes desta semana. Todos eles estaremos orando depois desta oração. Eu quero louvar o Senhor, parabenizando os nossos queridos aniversariantes. Confia no Senhor. Confia no Senhor, confia no Senhor, confia no Senhor. Ele não promete um mar de rosa para nós, mas Ele promete algo que Ele cumpre. Ele estará junto com você, junto comigo, junto conosco, no meio deste vendaval, no meio desta tempestade, no meio deste alvoroço que está no mundo. Ele estará conosco. Se for necessário algum de nós ser levado até Deus através do Covid, através de qualquer outra enfermidade, não é o problema, mas que nós viemos ir com Cristo, estar preparados para estar morar com Cristo, junto com Ele na glória.